uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no decorrer dessa tarde. Deus abençoe, evangelista. Muito obrigado. Glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar juntamente com os irmãos para que possamos crescer nessa graça, nesse conhecimento. Pois sei que Deus fará grandes maravilhas, grandes coisas através dessa passagem maravilhosa. João 10, versículo, glória a Deus, 14. Aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para mim, minhas ovelhas. Ninguém a tirará de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, é eloquente, é louco. Porque eu vi. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos aos cegos? Celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Jesus passeava no templo, no portico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já como disse, e não credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vocês não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço. Aleluia. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Amém. Aleluias. Para quem conhece a passagem de Jesus, dizendo 7 eu sou, esse é um. E antes disso, Jesus vai falar algo interessante, antes de dizer eu sou o bom pastor. Ele vai dizer que Ele é a porta das ovelhas. Aleluia. Interessante que no versículo anterior de Jesus dizer que é o bom pastor e dá a vida pelas ovelhas, Jesus fala algo interessante no versículo 3 em diante. Para este o porteiro abre as portas, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas seguem porque conhecem a sua voz. Mas de todo modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus lhe pôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Interessante que Jesus, ao falar sobre a porta do aprisco, sobre as ovelhas, tentar ensinar aquele povo incrédulo através de parábolas daquele tempo. O que Jesus quis dizer é que Ele é a porta da ovelha. O que Jesus quis dizer é que Ele é o bom
pastor. Não diz eu sou pastor, mas o bom pastor. O que Jesus quer dizer em dar a vida pelas suas ovelhas. Eu ouvi um documentário uma vez e hoje eu fui estudar sobre esse documentário, sobre uma mulher muçulmana, explicando como era o tempo de Davi, no tempo que ele cuidava de ovelhas. Para quem leu a Bíblia, para quem estuda as Escrituras Sagradas, vai saber que Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele foi designado pelo teu pai para poder cuidar das ovelhas, tanto que a palavra vai dizer em Reis, também em Crônicas, que Deus tirou Davi de trás das malhadas, ou seja, de ovelhas que tinham um valor abaixo naquele tempo. Interessante que Davi, pelo fato de ser um pastor, de saber lidar com ovelhas, de poder ser um homem segundo o coração de Deus, Davi ele compreendia como ser um servo fiel, como ser um homem justificado segundo o coração de Deus, como ser um adorador. Davi, quando ele vai levar alimento aos seus irmãos, como queijo, como leite, como palhada, ele ouve um homem que estava gritando, ofendendo a honra de Deus, que era um homem chamado Golias, o gigante, com a história que Davi havia derrubado o gigante. Mas interessante é que Davi ele se apresenta ao rei Saul, menino, moço, um jovem, com uma beleza impressionante. Interessante que Saul ele começa a debochar de Davi, falando: você, um jovem magro, não tem força, não tem estatura, não tem físico, como vai vencer um gigante? E Davi começa a falar em 1 Samuel, do versículo em diante, do capítulo 16 a 17 em diante, vai começar a falar: olha, Senhor meu rei, eu era moço, aleluia, eu estava no aprisco cuidando das minhas ovelhas, então vinha o urso para poder devorar, e eu tomava a ovelha do urso, tomava a ovelha do leão que agarrava. Além de eu agarrar, eu também matava, eu degolava, porque o Senhor me deu vitória para poder aniquilar. Quando sempre via um animal, daria a entender que Davi derrotava esse animal. Mas como dar a entender por que Davi ele não saía para caçar o leão ou o urso? Porque Davi ele não saía para poder aniquilar, para poder matar o urso ou o leão. Interessante que eu fui estudar sobre isso. O que é ser um pastor? O que é ser uma ovelha? Como Davi trabalhava naquela situação em poder cuidar, para poder batalhar? O que era o inimigo? O que era isso que Jesus falava sobre o ladrão, sobre o salteador, sobre o lobo? O que seria o lobo fugir? E isso começa a queimar o meu coração, em querer entender mais ainda. Interessante que naquele tempo, para poder ser pastor de ovelha e ser uma ovelha, era interessante. Quando Davi começa a falar no Salmo 23, faz cada situação maravilhosa que dá a entender em meio às perseguições que Davi sofreu por conta de Saul. Quando o pastor de ovelha, ele tinha o seu rebanho, o pastor andava com um cajado. O pastor vivia com um cajado na mão com uma forma de U. Interessante que toda vez que o pastor estava com as suas ovelhas num aprisco ou num pasto, para poder chamar a atenção das ovelhas, o pastor, para poder chamar a atenção da ovelha do lado direito, ele batia com o cajado em uma pedra 3 vezes e saía um som inigualável na pedra. E as ovelhas levantavam a cabeça e olhavam, procurando o pastor, aonde vinha o som. As ovelhas conheciam esse som. Quando todas as ovelhas que
queriam ouvir o pastor, ou seja, saber aonde o pastor estava, o pastor para chamar a atenção de todas as ovelhas, de todo o rebanho. O interessante é que o pastor batia com o cajado na pedra 5 vezes, rapidamente, e ali fazia um som que todas as ovelhas levantavam a cabeça, paravam de fazer os seus afazeres para poder prestar atenção no que o pastor queria fazer. Uma orientação, um direcionamento. O pastor, quando tocava na pedra, batia forte, as ovelhas já ficavam atentas. O pastor quer alguma coisa. Será que vamos sair? Será que vamos para o outro lado? Será que vamos pastar? Será que vamos se alimentar? Será que vamos beber água? Será que vamos para o aprisco? Ou seja, estar atento em tudo que o pastor faz. Interessante que o pastor não precisava gritar. O pastor não precisava berrar somente um som, nem sequer abrir a boca ele precisava, mas o som que saía, as ovelhas ficavam atentas. Interessante que as ovelhas naquele tempo de Davi, quando era para poder ir para o aprisco, quando Jesus fala para o curral, que conhecemos hoje em dia, interessante que Davi levava para um lugar onde as ovelhas ficavam aconchegadas, juntas, em uma caverna talvez, como os historiadores falam. Interessante que para poder estar num aprisco, ou até mesmo na caverna, quando está muito quente, para poder se proteger do sol quente, do calor, ou até mesmo para poder dormir, o pastor ele tinha que estar na entrada, na saída da caverna, do aprisco. Por isso que Davi fala, quando vinha o leão, eu segurava na barba do leão. Quando vinha a ursa, eu enfrentava a ursa, o urso. Interessante que a palavra fala que Davi enfrentava os animais ferozes, mas não falava que Davi ia atrás deles. Davi ele ficava na porta do curral, na entrada, um lugar onde existia somente uma única passagem, um único caminho centralizado. O pastor sentado sabia quem entrava e quem saía. O pastor, quando está na porta, quando está em uma responsabilidade, ele sabe quem entra, ele sabe quem sai. Ele sabe que se pular alguém é ladrão, é salteador, que Jesus fala. Se alguém pular o aprisco, essa pessoa é considerada como ladrão, porque o pastor, de verdade, ele entra pela porta. A pessoa que tem a responsa, ele entra pela porta, é pela entrada, ele não precisa pular. Tem pessoas que se dizem que são pastores, mas a palavra fala que são ladrões. São pessoas que estão absorvendo, que estão somente querendo a lã das ovelhas. Verdade. Interessante que quantas pessoas hoje em dia se autodominam pastores, mas quando vem a adversidade, quando vem o lobo devorador, eles fogem. É o que Jesus fala. Verdade. Interessante que em Mateus 24 vai dizer algo interessante, que quando o lobo vem, as ovelhas se espalham. Mas interessante que não é por medo do lobo, é porque as ovelhas não conhecem a voz da pessoa que se diz pastor. Porque a ovelha, ela reconhece a voz do pastor, reconhece quando chama, reconhece o som, reconhece a voz do pastor. Quando é um ladrão, alguém que quer aproveitar e tenta chamar a ovelha, sempre tem aquela rebelde que quer ir até a pessoa que está vestida, como tem dito,
lobo em pele de ovelha, um enganador. Sempre tem aquele que desvia do caminho, que tenta desviar, que tenta chamar, assim como Satanás nos dias de hoje tenta nos atrair com as coisas do mundo, para que possamos desviar as nossas atenções. Tenta imitar a voz do pastor, mas não é um pastor. É um lobo que está designando você para um caminho de morte, um caminho sem volta, te levando para um penhasco, te levando para um lugar onde você irá se ferir. A palavra vai dizer algo interessante em um estudo que eu fiz. A ovelha, quando ela é rebelde, quando tem a rebeldia, quando não obedece o pastor, ela se perde por ouvir a voz dos salteadores. Ela se perde em meio aos pastos, em meio aos penhascos. Ela se perde e ela tem um propósito. Interessante que ela serve para poder mostrar para as outras o que acontece quando se sai de um aprisco. Interessante que a ovelha, que quando ela sai e ela é encontrada, o pastor coloca outra pessoa, ela deixa nas mãos de outras pessoas, de outros pastores que andam junto com suas ovelhas, para poderem se aconchegar, sentir o mesmo cheiro, ouvir a mesma voz. Eu fiquei me perguntando, interessante, que quando tem um pastor, presidente, e tem também um outro pastor, porque se algo acontecer com o pastor, ele tiver um compromisso, vai estar o vice-pastor na responsabilidade para poder abrir a boca e poder falar também, porque está junto com as ovelhas e é necessário ter o cheiro de ovelha para se parecer com ovelha. Então a ovelha, ela sai ouvindo as vozes dos salteadores e se perde. O pastor larga as 99, como tem dito, e vai atrás de uma única. E ao encontrar, interessante que com um cajado que batia na pedra para poder fazer um som para chamar a atenção, ele vira o lado do cajado e quebra uma das patas da ovelha. E ao quebrar as patas da ovelha, o pastor começa a fazer um curativo, passa o bálsamo na patinha da ovelha, coloca no seu ombro e começa a levar para o aprisco. Ao se alimentar, o pastor coloca a ovelha nos ombros e o leva para poder se alimentar, coloca a ovelha no ombro e leva para o rio, e ali dá água na boca. Interessante que o pastor, ao cuidar da ovelha que era rebelde, passa o tempo, a ovelha se acostuma com o pastor e não sai mais do lado do pastor. Interessante que tem pessoas que se denomina pastores, bispos, apóstolos, mas são lobos enganadores, devoradores, que são cegos guiando cegos, que estão levando ovelhas para o matadouro, para morrerem como um bode emissário, vamos bem se dizer. Pessoas desse jeito que quebram a pata da ovelha, mas deixam a ovelha para morrer. Deixam a ovelha no relevo para sentir frio. Deixam a ovelha para lobos devoradores para morrer. Quantas pessoas estão deixando as ovelhas por conta de dinheiro, por conta de fama, por conta de status? Quantas pessoas estão largando as ovelhas abandonadas? Falam mal, abram a boca para amaldiçoar, ao invés de poder tratar, de poder cuidar, até mesmo dentro da própria casa, até mesmo no meio das famílias.
A palavra vai dizer algo interessante, que Davi, quando ele era perseguido por Saul, ele estava na caverna de Adulão. Interessante que Davi tem a oportunidade de poder matar Saul, mas ele fala: eu não posso tocar no ungido do Senhor, eu não posso tocá-lo. Mas como ele está na caverna, ele se coloca como uma ovelha, ele se vê como uma ovelha. O interessante é que ele sabe que tem um pastor que cuida dele. Ele confia no Senhor, assim como tem dito no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Interessante que Davi, mesmo passando por adversidades, passando por situações difíceis, por perseguições, até mesmo no meio da situação mais difícil e caótica de Davi, ele se colocando como uma ovelha, ele coloca o Salmo 23 em cânticos, louvores e adoração, dizendo: o Senhor é o meu pastor, glória a Deus, e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Davi está dizendo que mesmo com quebrado, mesmo com angústia, com tristeza, mesmo sem a esperança, ele sabe que Deus cuida dele, que Deus há de confirmar o que prometeu na vida dele. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como o da morte, uma ovelha perdida. Isso se diz a uma ovelha perdida. Não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Mesmo Davi sabendo que está passando por uma adversidade, ainda a confiança no pastor permanece. Mesmo nas situações difíceis, ele permanece firme em Cristo. glória a Deus. Em Salmo 121, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Em Salmo 142, Davi faz uma oração. Davi, ele começa fazendo uma poesia, um louvor a Deus, uma oração pedindo ajuda. Uma ovelha que está passando por adversidades, ele canta, ele louva ao Senhor, ele pede socorro ao Senhor. Foi o que foi dito aqui na palavra que testifica em Tiago. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e me conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer no caminho por onde eu ando. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a Tua ajuda. Uma ovelha, quando está perdida, ela não tem que ouvir as coisas do mundo, ela tem que fazer o que Davi nos direciona através da Tua palavra, é elevar os olhos para os céus, é gritar por socorro, porque é lá que vem o socorro bem presente em momentos de angústia, é de lá que vem. Glória a Deus. Aleluia.
Interessante que, mesmo passando por adversidades, por perseguições, Davi ainda faz cânticos a Deus por livrar do lobo, por livrar de Saul e de todos os seus inimigos. Ó Senhor Deus, como eu te amo, Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. Glória a Deus. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo e com Ele estou seguro. Glória a Deus. Jesus vai dizer tudo para aquelas pessoas que estavam ouvindo Ele pregar na Judéia. Jesus pregando na Judéia, Jesus conta esta parábola para aquele povo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Não adianta querer vir pular, não adianta querer vir falar que é, não adianta querer vir apresentar status e fama, não adianta querer vir dar carteirada, porque é chamado de salteador. Se não se colocar como ovelha, é chamada de lobo. Glória a Deus, aleluia. Jesus começa: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Jesus começa a dizer mais ainda: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. O que Jesus queria dizer para nós nesta ocasião é: eu tenho ovelhas que estão no aprisco, eu estou à porta e eu vou dar a vida por cada um de vocês. Pode vir Satanás, pode vir o ser humano, pode vir quem for. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Jesus dá a vida por você. Aleluia. Jesus se entregou na cruz do Calvário como uma ovelha muda, levada ao matadouro. Interessante que o bom pastor, ele se faz de ovelha obediente, nos mostrando como devemos reagir, como devemos nos comportar. Interessante que Jesus vem dizer algo interessante. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar também, para revê-la. Interessante que o bom pastor, ele está mostrando como deve ser uma ovelha. Uma ovelha, ela não berra, ela não grita, ela não se escandaliza. A ovelha, ela fica calada, lágrima no olho, dor no coração. Quantas vezes por adversidade, ao invés da gente passar por essa adversidade calado, com a dor no coração, com lágrima no olho, nos pés de Jesus, fala: Senhor, me ajuda, que eu não consigo sozinho. Glória a Deus. Senhor, me leva aos pastos verdes. Glória a Deus. Me leva às águas tranquilas. Eu preciso da paz que intercede todo conhecimento. Jesus, ele começa a falar: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Glória a Deus. Eu conheço e elas me Glória a seguem. Deus. Você é a ovelha de Jesus? Aleluia. Aleluia. Você está sendo a ovelha, você está ouvindo Jesus falar em meio às pregações, em meio aos cultos, aos louvores, à adoração, no meio da tua casa, no meio de cânticos de adoração. Aleluia. Você é uma ovelha ou você está sendo o bode? Porque Jesus, ele fala que à direita as ovelhas serão
vida eterna jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Glória a Deus. Se você é ovelha, você está na mão do Senhor. Se você é ovelha, se você é fiel, se você está na presença, se você está buscando o caminho da verdade, se você está sofrendo calado, Jesus está dizendo: eu estou sob o controle da tua vida, você está sob a minha mão, eu estou no controle da tua vida, da tua família, na área sentimental, na área financeira. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Interessante que uma das passagens, para terminar, lá em Romanos, glória ao Senhor Jesus, versículo 8. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, versículo 8, capítulo 8, vai falar algo bem interessante. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 8,33. Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Você é Glória a ovelha. Deus. Quem nos condenará se você está na mão de Jesus? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Você é ovelha, está na mão do Senhor. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em Ezequiel vai falar algo bem interessante, que o ser humano ele é tido como ovelha. Em Ezequiel 34, 31, vai dizer que o povo é como uma ovelha. Deus nos vê como uma ovelha. A ovelha ela é cuidada, ela é tratada, ela produz, é obediente. Glória a Deus. Uma ovelha é